que é que multidões, irmãos, fora da igreja, dentro da igreja, de uma maneira em geral, quando eu falo dentro da igreja, aí eu estou tirando placa denominacional, né, e estou colocando a igreja de forma geral. O que essas multidões estão entendendo errado? O que elas estão entendendo errado? Fora da igreja e dentro da igreja. Tem gente fora da igreja e tem gente dentro da igreja que está entendendo algo errado. E o que é? Pode passar, missionário? Olha o que diz ali: o tempo de Deus, 2 pontos: longanimidade hoje, juízo amanhã. Fala comigo em voz alta: o tempo de Deus, longanimidade hoje, juízo amanhã. O que essa frase aqui ela está dizendo? Ela está dizendo que Deus ele tem um tempo. Ele tem um tempo. E nesse tempo, hoje, no presente, ele está sendo longânimo. Ele está sendo paciente. Mas dentro desse tempo vai ter um dia do juízo. Por que, meus irmãos, foi colocado essa frase aqui? Porque olha o que está acontecendo no mundo. O mundo, em todo segmento social, em todo segmento da sociedade, a injustiça ela está gritante. Em todo. Pode ser na polícia civil, na polícia militar, na polícia federal, pode ser no legislativo, no judiciário, no executivo, pode ser no meio religioso, não importa, em qualquer núcleo da sociedade, a injustiça ela está comandando, a maldade, a ruindade está comandando. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo pessoas más, tanto fora da igreja como dentro da igreja, prosperando, crescendo, se dando bem, comendo do bom e do melhor, tendo saúde, tendo muitos recursos. E essas pessoas fazem mal um atrás do outro, lá no mundo, e até mesmo dentro do mundo religioso, e Deus não faz nada. Não cai um raio lá do céu na cabeça da pessoa, não vem um anjo lá com a espada desembainhada e mede a espada. É evidente que a justiça de Deus ela acontece, só que nós não estamos vendo essa justiça de Deus de uma maneira ampla, de uma maneira geral. A gente vê casos isolados, um caso aqui, outro caso ali, um outro caso lá. O que acontece? O que isso tem levado as pessoas a fazerem? Terem um entendimento errado sobre a justiça divina, e elas acham que o fulano lá no mundo está pintando e bordando, está aprontando, não acontece nada. No meio religioso, na igreja, o outro também eu sei de gente que está pintando e bordando e não acontece nada. Eu debati com uma prima minha há um tempo atrás, e ela falou que o vizinho dela fumava maconha e depois vestia paletó e ia para a igreja. Aí ela usou esse argumento para tentar depreciar a igreja e a Bíblia. E aí eu usei o argumento dela, que eu vou aqui mostrar para vocês aqui, e que está dentro aí do que nós estamos vendo. Longanimidade hoje, juízo amanhã. Quem já ouviu falar que nós estamos vivendo na era da graça? Levanta a sua mão. No tempo da graça. Quem já ouviu falar que antes de Jesus se vivia no tempo da lei? Levanta a sua mão. E que agora nós estamos no tempo da graça. Pois é, essa graça de Deus, essa longanimidade, essa paciência. Pode passar. Por que Deus parece silencioso diante do pecado e da maldade? Muitos confundem a paciência de Deus com a aprovação. Deus não ignora o pecado, Ele tem um tempo para tudo. Hoje é tempo de graça, amanhã será tempo de juízo. Vamos ler, vamos repetir de novo. Por que Deus parece silencioso diante do pecado e da maldade? Por quê? Olha a resposta. Muitos confundem a paciência de Deus com a aprovação. Parece que Deus está aprovando o pecado, parece que Deus está permitindo. Inclusive tem pregadores que Deus até usa.
até usa na cura, usa no milagre, usa assim, usa daquela maneira, e daqui a pouco vai ver, o camarada estava fazendo várias e várias maldades, e a pessoa só prosperando, só crescendo, não acontece nada. O que é que o texto está dizendo aqui para nós? Muitos confundem a paciência de Deus com o que, meus irmãos? A aprovação. O que está falando ali mais? Deus não ignora o pecado, Ele tem um tempo para tudo. Fala assim, repita comigo em alta voz, fala: Deus não ignora o pecado, Ele tem um tempo para... Preste bem atenção, o único pecado de Adão e Eva foi suficiente para banir Adão e Eva do jardim. O único. Hoje o mundo está numa lama de pecado e parece que Deus não faz nada. O que acontece nessa percepção? As pessoas pensam assim: o fulano está pintando e bordando, Deus não faz nada, então eu também vou fazer. Aquele pastor lá está fazendo assim, 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 e não acontece nada, eu também vou fazer. Tem muito pastor que vai nessa briga. Aquele missionário, aquela missionária que está fazendo, não acontece nada, eu vou fazer também. Aí começa a servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque ele está interpretando que Deus está aprovando ou aceitando a forma como o outro está vivendo. Quem está compreendendo até aí, levanta a tua mão. Você vai ganhar mais compreensão ainda quando eu te mostrar os textos. Então é o seguinte: Deus não ignora o pecado, Ele tem um tempo para tudo. Hoje é tempo de graça, amanhã será tempo de juízo. Pode passar. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Quem está vendo aí atrás, levanta a tua mão. Eclesiastes 8, 11 diz assim: visto que a sentença contra uma obra má não é executada imediatamente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que esse slide está falando ali? O silêncio de Deus não é aprovação. O silêncio de Deus não é aprovação. Aí vem o texto: visto que a sentença contra uma obra má não é executada imediatamente, aí o outro olha, não está acontecendo nada com ele. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então esse fato que está acontecendo nos nossos dias já acontecia desde o tempo de Salomão. Isso não é um fato novo, isso é um fato antigo. E Salomão, na sua sabedoria, ele teve esse discernimento e ele veio cá e registrou o que nós estamos acabando de ler ali. Vou repetir: visto que a sentença contra uma obra má não é executada imediatamente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Irmão, coloque a mão na sua cabeça, por favor, e fala assim comigo: em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito do engano que vem com sutileza para me enganar e me afastar de Deus, e ainda colocar na minha cabeça que do jeito que tá bom, que Deus ele está gostando, que Deus ele está aceitando. Está repreendido em nome de Jesus o espírito do engano. Dá glória a Deus aí, meus irmãos, e aplauda ao Senhor, porque o Espírito Santo ele está falando com você aqui nesta noite de domingo. Pode passar, missionário. A paciência de Deus é graça, não fraqueza. Fala comigo: a paciência de Deus é graça e não fraqueza. Não confunda as coisas. Segundo Pedro capítulo 3, verso 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem aonde, meus irmãos? Arrependimento. Então, não é que o Senhor demora a cumprir a promessa dele, Ele está tendo paciência. Olha, Deus ele está tendo paciência com a igreja sem placa denominacional. E Deus ele está tendo paciência com o mundo. Ele está esperando o quê? Arrependimento. Reconheça que você é um pecador e que você precisa mudar de vida. Reconheça que você está andando no pecado, na lama do pecado, e que você precisa andar na presença de Deus. Então, com paciência, Ele está esperando que tanto na igreja quanto fora da igreja as pessoas venham reconhecer isso.
Inclusive esse texto aqui, Pedro está escrevendo para crente. Ele não está escrevendo esse texto aqui para o povão do mundo. É claro que serve para o povo do mundo, mas ele está escrevendo para crente. Então, a paciência de Deus é o que, meus irmãos? Graça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que algum irmão mexe lá no celular, ou mexe lá na televisão e vê lá um filmezinho pornô. E não acontece nada. Não cai um raio na sua cabeça, não vem uma praga no seu corpo, não vem uma doença, as portas não travam para você, fica tudo bem, não acontece nada. Como é que a pessoa interpreta isso? Tem gente que vai interpretar assim: eu estou fazendo esse mal aqui e não está acontecendo nada comigo, então vou continuar fazendo. Eu estou dando um exemplo do filme pornô, mas são vários outros exemplos. A gente pode fazer várias aplicações. Mentira é uma das aplicações. A pessoa contou a mentira, não aconteceu nada, não caiu um raio na cabeça dele, não veio uma praga no corpo dele, não veio nenhuma doença, não veio nada, não aconteceu nada. Aí ele acha que ele pode continuar mentindo. O espírito do engano chega no ouvido dele e fala assim: tá vendo? Aí ó, fala bem sutil, tá vendo? Você fez isso, não aconteceu nada. Tá vendo como é que Deus é misericordioso? Tá vendo como é que Deus é bondoso? É o que acontece também no meio religioso, com lideranças, com nós que estamos na liderança. Nós temos que ficar esperto com o espírito do engano. Você sabe o que manda, meus irmãos? Quem quer saber o que manda no nosso coração, na nossa vida? Aquilo que está escrito: o temor a Deus, ele é o princípio de quê? Da sabedoria, é o temor a Deus. O problema raiz estrutural da nossa alma chama-se temor a Deus. A pessoa, ele erra, continua errando, não acontece nada, ele acha que Deus está dando aval para ele continuar errando. Só que nós estamos no tempo da graça, da paciência. Só que essa graça, ela pode se encerrar, ela pode terminar. Aqui em Governador Valadares, né, já iniciou o ano. Eu já vi aí nessas páginas de notícia aqui de GV, eu acho que já morreu mais de 10 jovens aqui, só nesse início de ano. Só nesse início. A pergunta que eu faço é: esses jovens não tiveram oportunidade? Tiveram. Você acha que esses jovens não ouviram a palavra? Uma cidade de Nova Valadares que tem uma igreja em cada esquina? É claro que ouviram, mas eles quiseram. Nós temos vídeos aí circulando na internet de irmãos sendo usados por Deus na revelação, e entregando a revelação para a pessoa, e chamando a pessoa para o arrependimento, para a mudança de vida, e a pessoa não quer. E depois vem lá o outro vídeo da pessoa, a pessoa foi morta, noticiando. Tem vários vídeos desses circulando. Então, o que é que nós temos que fazer com o período da graça? Aproveitar e andar fielmente na presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus aí, meus irmãos, e aplaudir ao Senhor? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Olha esse texto forte. Eu vou pedir o missionário para passar, pode passar. Deus já reservou um dia de juízo. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. O que é que esse texto está falando? Esse texto está falando o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da falta de conhecimento, que a palavra ignorância aqui seria falta de conhecimento. As pessoas não tinham o conhecimento acerca da salvação em Jesus, acerca do arrependimento. Mas agora Ele ordena a todos os homens, fala comigo, todos os homens. Ele ordena para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Japão, para todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Essa é a mensagem central do cristianismo: arrependimento. Arrependimento, arrependa dos seus pecados, abandone essa vida de pecado, saia dessa lama de pecado,
venha para Jesus, faça um compromisso com Ele e seja perdoado e tenha o seu nome no livro da vida e seja salvo para todo sempre. Quem pode glorificar a Deus, irmão? Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aí o texto ele finaliza lá: pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Então já tem um dia determinado que Deus vai julgar todos. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos lá para o slide número 4. Pode passar. Como devemos viver enquanto há tempo? Atos capítulo 3, verso de número 19. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam o que, meus irmãos? Apagados. Não importa o que você praticou, não importa a vida que você levou, não importa o que você fez, não importa. Arrependa-se, reconheça que você estava vivendo uma vida de pecado. O que faz agora? Volte-se para Deus, converta. O que vai acontecer? Os seus pecados serão o quê? Apagados. Oh, glória a Deus. Apagado. Agora olha para mim aqui. Eu aceitei Jesus Cristo em junho de 1988. O Evangelho chegou a mim em junho de 1988. Infelizmente eu não me lembro a data, o dia exato. Eu sei que foi num culto de terça-feira, e a pregação do pastor foi a parábola da dracma perdida. E naquele dia eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para Jesus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei um processo de arrependimento dos meus pecados. A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que eu tenho que me arrepender só naquele dia, que foi há 30 e tantos anos atrás, e agora não preciso me arrepender mais? Será que de lá para cá eu entrei num estado de perfeição, onde eu não cometi erro nenhum? Se a resposta for não, pastor, você de lá para cá certamente errou. Se eu errei de lá para cá, eu tenho que continuar arrependendo. Quem está entendendo esse mistério, levanta a sua mão. Você não continuar arrependendo, o pecado vai ficar normal para você. Você ficar vendo vídeos impróprios vai ficar normal para você. Você ficar vendo fotos impróprias vai ficar normal para você. Esses dias mesmo, aqui, eu fico vasculhando essa questão comportamental, porque eu estudo sobre isso. A mulher relatando, uma terapeuta relatando que um pastor procurou ela, e o pastor confessou para ela que ele era pedófilo. Um pastor. A terapeuta contando, ela falou: olha, não vou falar nome, não vou falar cidade, não vou falar lugar, mas ele contou para mim as suas inclinações pedófilas. Pastor. Então, meus irmãos, o arrependimento, ele é o que? Contínuo. Fala comigo: o arrependimento, ele é contínuo. Você não se arrepende dos seus pecados só no dia que você aceitou Jesus. Você continua confessando a Deus os seus pecados. Se você mentiu ontem, ou se você mentiu hoje, você tem que dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me perdoe essa mentira que eu fiz. Senhor, me ajuda a me livrar dessa mentira. Senhor, esse pensamento, se você tem um pensamento de matar alguém, por exemplo, hoje, sei lá, por motivo A, por motivo B, por motivo C, veio em você, isso entrou na sua cabeça, não passou, entrou e ficou, você ficou ali remoendo isso. O que você tem que fazer? Senhor, me perdoe, lava minha alma. O arrependimento, ele é o quê? Contínuo. Isso faz parte do processo de santificação. Vamos ver aqui, olha o que diz lá, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como é santo aquele que os chamou. Então nós temos que viver de que maneira, meus irmãos? Nós temos que estar em santidade com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Amém? Amém. E esse processo de santidade, ele só pode acontecer pelo arrependimento. Ele só pode acontecer quando eu detecto o meu erro. Enquanto eu não detectar o meu erro, eu não me arrependo. Enquanto eu não enxergar onde eu estou errando, eu não me arrependo.
Aí a pessoa, não, pastor, a pessoa acha só pecados grossos. Eu não adultero, eu não prostituo, eu não faço isso. Não, meus irmãos, a lista de pecado é grande. Infelizmente o ser humano, ele aumentou o número de maldades. Eu já espalhei uma lista aqui para vocês aqui, de um estudo uma vez que eu fiz, acho que vou ter que espalhar de novo. E nesse estudo que eu fiz, que eu espalhei essa lista, se não me falha a memória, dá mais de 30 práticas que a Bíblia fala de forma explícita que quem comete não é do reino de Deus. Mais de 30 práticas, se não me falha a memória, nessa folha que eu fiz e dei para o povo. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Gálatas capítulo 5, verso 19, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Tem uma lista ali de todo tamanho de práticas que quem faz não é do reino de Deus. Por que a lista aumentou? Porque o ser humano aumentou o nível de maldade. Então, se nós queremos, meus irmãos, santificação, se nós queremos pureza no nosso coração, nós temos que se arrepender, nós temos que reconhecer onde estamos errando. De repente estamos falando demais da vida do outro, estamos maldizendo. Não, mas se eu achar que falar mal não é errado, aí eu vou continuar falando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós temos que detectar, através da palavra de Deus, aonde estamos errando. Para quê? Para arrepender. Para quê? Para converter e vivermos na presença do Senhor fielmente. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quem pode dar glória a Deus? Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, porque o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Então esse slide número 4, como devemos viver enquanto há tempo? Número 1, arrependimento. Então, vamos arrepender continuamente. Número 2, santidade, vamos santificar. Lá em Apocalipse tem um texto assim, ó. Esse texto ele é profético. O texto diz assim: aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é injusto, cometa injustiça ainda. O que esse texto diz lá em Apocalipse? Esse texto está dizendo o seguinte: que aquela pessoa que está no processo de santificação, ele vai continuar cada vez mais santificando. E aquele que está no processo de sujeira, ele vai continuar cada vez mais se sujando. Aquele que está no processo de fazer o que é justo, ele vai continuar cada vez mais melhorando. E aquele que é mau e comete injustiça, ele vai continuar cada vez mais piorando. E o que nós estamos vivendo nesse tempo do fim? Nós estamos vendo isso aí. Mas qual que é o alerta para nós? Para nós que queremos o céu. Quem quer o céu aqui, levanta a sua mão. Quem quer a morada eterna aqui, levanta a sua mão. Quem quer entrar pelos céus, meus irmãos, pela porta, ver a Nova Jerusalém, levanta a sua mão. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós devemos fazer? Continuar melhorando e não piorando. Número 3 desse slide: não invejar os ímpios. Quem sabe o que é a palavra ímpio? A palavra ímpio é contrário. A palavra ímpio vem de impiedade. O ímpio é aquele que pratica impiedade. E a palavra impiedade é o contrário de piedade, é o antônimo. Piedade tem que ter piedade. É uma pessoa dedicada a Deus, é uma pessoa que busca a Deus, é uma pessoa que tem interesse nas coisas de Deus, é uma pessoa que quer se aproximar. Essa é a pessoa piedosa. E o impiedoso é o contrário, ele vai se afastando. E se você não sabe, fica sabendo. Lá fora no mundo está cheio de ímpio, mas dentro da igreja também tem, viu? Se você não sabe, fica sabendo. De vez em quando aí bombam os escândalos de arrebentar tudo. Igual lá o bispo e o missionário que matou a cantora, meteram fogo nela. Você acha que esses homens eram convertidos? Eram ímpios dentro da igreja. Você acha que a pessoa acorda e fala, hoje eu vou matar? Não, é um processo. Quem acorda e fala, hoje eu vou matar, é normalmente pessoas que já têm o costume de matar. Quem nunca matou e chega num dia e faz o que fez como nesse crime, foi um processo de trabalho mental. O coração já estava corrompido. O coração já estava corrompido. Então, não invejar os ímpios. Salmo 73, verso 17. Não, pode tocar. Bom. Não. É o slide número 4. É o número 4, é o próximo. Lá embaixo, lá, não invejar os ímpios. Compreendi o destino deles. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Esse é o destino dos ímpios. O ímpio agora pode se dar bem. O ímpio agora pode prosperar. O ímpio agora pode crescer.
O ímpio agora pode viver do bem do melhor igual o ditador lá da Síria. Entra na internet aí, pesquisa sobre o ditador da Síria. Deixou o país na miséria, fugiu para a Rússia, está asilado lá na Rússia e levou os seus bilhões de dólares. Ó, está lá no bem bom na Rússia. Teve uma revolução no país e ele fugiu, entrou no avião e fugiu. E ele está lá comendo bom e melhor, vivendo confortavelmente, tem muito dinheiro para as próximas gerações. E ele está lá. O que o texto está falando? Não invejar quem, meus irmãos? Os ímpios. Por quê? Olha o que o salmista diz: compreendi o destino deles. Compreendi. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. O destino do ímpio é trágico. É trágico. E o justo? E o piedoso? Aquele que busca a Deus, mas sofre, passa luta, passa prova, sabe? Anda no caminho apertado, passa dificuldade. O destino do justo, do piedoso, meus irmãos, é ver a glória de Deus e ter o descanso eterno. Você pode glorificar ao Senhor por isso aí? Esse é o destino. Esse é o destino. Hoje sofremos um pouco, mas amanhã, quando o nosso fôlego de vida faltar, vamos descansar eternamente. E quanto mais guerreiro você foi aqui na terra, quanto mais guerreiro você foi, quanto mais você lutou pela obra de Deus, pelas causas do Senhor, quanto mais você trabalhou para o Senhor, maior vai ser o seu descanso. Amém, irmão? Amém. E você sabia que Deus ele fica triste quando um guerreiro dele morre? Ele fica triste, está na Bíblia. Por quê? Satanás já tem um monte de guerreiro do lado dele, meu irmão, um monte. Agora do lado de Deus são poucos. A seara é grande, mas poucos são quem? Os ceifeiros. São poucos guerreiros. Então quando um soldado de Deus é abatido, é morto, então é menos um para lutar. É menos um. Agora, observe que os soldados do Satanás, meus irmãos, cuidam da saúde. Os soldados do Satanás fazem atividade física. Os soldados do Satanás procuram comer bem. Eu não estou falando todos, mas muitos fazem isso. Principalmente os cabeças, né? Por exemplo, na pirâmide do tráfico de drogas, os cabeças que estão lá em cima, eles procuram cuidar da sua saúde, viver da melhor maneira possível. Os soldados do diabo, meus irmãos, eles cuidam de si. Portanto, você tem que cuidar de você, minha irmã. Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. Sabe por quê? Porque Jesus precisa da nossa vida aqui para levar a palavra para esses perdidos. Porque é através de nós que nós vamos ganhar essas almas para o Senhor. Oh, glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Agora, pode passar para o quinto slide e já vamos finalizar. Olha o que diz o quinto slide. O tempo de Deus é que hora, meus irmãos? É agora. Não, mês de fevereiro eu tomo uma decisão mais séria com Deus. Não é agora, é hoje. É hoje, não é amanhã. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe se você chega em fevereiro. Foi um milagre a gente atravessar o dezembro para janeiro, 2024 para 2025. É um milagre estar aqui. O tempo é hoje. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia de quê, meus irmãos? Da salvação. É hoje. Nós vamos fazer um concerto hoje. Vamos se arrepender hoje. O silêncio de Deus é uma prova do seu amor. Preste atenção. Se você faz algo errado e Deus não te pune, não interprete isso como uma aprovação. Interprete isso como amor e misericórdia. É o amor e a misericórdia. Eu, por exemplo, eu tenho um temor a Deus, irmão. Eu tenho um temor a Deus, porque se Deus fosse me tratar conforme os erros que eu já cometi, Ele já tinha me fulminado. Ele já tinha me fulminado. Entendeu? Porque é impossível você andar 37 anos no caminho do Senhor e não errar. É impossível. É impossível. Vai errar. E eu estou aqui pela graça e misericórdia dele. Então o que nós temos que fazer? Opa, Deus ele está sendo bondoso comigo, misericordioso comigo. Deixa eu temer mais a Deus. Deixa eu servir Ele melhor. O silêncio de Deus é uma prova do seu amor, mas o juízo virá como prova de quê, meus irmãos? Da sua justiça. Deixa eu falar para vocês algo aqui.
Veja algumas formas de Deus executar a justiça dele. Número 1, quando uma pessoa, seja fora da igreja ou da igreja, estava vivendo uma vida errada, e ele morre, ali é o juiz de Deus. Ele morreu no pecado, morreu perdido. E olha aqui, meus irmãos, deixa eu falar com vocês aqui, e eu estou gravando aqui. Eu não sou juiz, mas a Bíblia é quem julga, a palavra de Deus é quem julga. Não adianta, meus irmãos, passar a mão em quem pega uma corda, vem para dentro do templo, sobe e suicida. Não adianta passar a mão. Não tem brecha, não tem uma brecha na Bíblia para isso. Mas por que você está falando isso, pastor? Estou falando isso por causa de uma vice-líder de um ciclo de oração de uma igreja que cometeu suicídio dentro da igreja. Não adianta a gente querer passar pano, não. Ela se perdeu, meu irmão. Ah, mas arrependeu. Pô, mas se arrependeu, então tinha que ter parado. Quem entendeu, levanta a sua mão. Arrependeu, teria que ter parado. Não parou? Foi levar a fim. Cuidado com essa doutrina do arrependimento da última hora. O criminoso da cruz que se arrependeu, ele teve um espaço de tempo para se arrepender, e aquele caso ali não serve para todo mundo, não. Então, muito cuidado com essa doutrina. Eu estou aqui lutando com uma pessoa aqui no nosso meio aqui, uma pessoa que vem de vez em quando aqui, que ela está navegando na internet e vendo os pregadores que estão liberando o suicídio. Que estão liberando, não, porque aceitou Jesus, aí a graça de Deus alcança, o perdão, Deus é misericórdia. Aí mandando para mim, olha aqui, falei, se você quer cair nessa conversa, você cai, mas se tu morrer, tu vai direto para o inferno. Se você suicidar, o que eu tenho que falar para você é o seguinte, tu vai direto para o inferno. Agora, se você quer cair na conversa desses falsos aí isso aí é com você, não é comigo. Eu tenho que falar para você o que eu interpreto da Bíblia. Então você está querendo dar um fim na sua vida, ainda quer entrar no céu? É complicado isso que você está querendo fazer. Existem várias outras formas de você melhorar a sua saúde mental. Você pode fazer um tratamento psiquiátrico, você pode tomar suplemento, você pode fazer terapia, você pode fincar aqui dentro da igreja aqui, vir de domingo a domingo aqui dentro da igreja, se encher. Existem vários caminhos para você se fortalecer. Não, você quer se matar. Você quer se matar. Você já ganhou tratamento de graça, não quer. Você já ganhou terapia de graça, não quer. Você já teve orientação A, B e C, não quer. E agora quer se matar e quer que Deus ainda abra a porta do céu para você e fala, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo do arrependimento. E a salvação, irmão, é um negócio tão sério que Deus teve que descer lá de cima, virar o homem e ser humilhado naquela cruz e ser morto. De tão sério que é. A gente não pode banalizar a salvação, como hoje vem se banalizando. E tem que levar a sério a salvação. Nós somos comprados com o preço de sangue de Deus. Foi o sangue de Jesus que verteu pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã. Amém? Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dá glória a Deus. Último slide, vai passar. Deus não ignora o pecado, Ele concede tempo para o arrependimento. O juízo é inevitável, mas sua graça está disponível agora. Todos serão julgados, todos, políticos, policiais, todos, reis, autoridades, todos vão ser julgados, é inevitável. Isaías 55, verso 6: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clamem por Ele enquanto está o quê? Perto. Hoje Deus ele pode nos perdoar, hoje Deus ele pode nos lavar, hoje Deus ele pode nos purificar, hoje Deus ele pode nos levar para o céu, mas no dia do juízo final, aí mudou a canção. Hoje nós temos toda essa oportunidade. Vamos aproveitar a graça de Deus, meus irmãos. Vamos valorizar a nossa salvação. Pastor, estou passando luta, estou passando problema. Irmão, posso falar para você uma coisa aqui? Nós aqui não sofremos nada comparado com a igreja na China, comparado com a igreja nos países onde há perseguição. Aí, irmão, por favor, sai da sua bolha. Você tem internet, entra na internet e comece a pesquisar o que está acontecendo com a igreja.
nos países onde há perseguição. Nós estamos aqui agora, aqui no arzinho condicionado, eu pregando com esse microfone aqui, meus irmãos. Ô glória a Deus, tem água gelada ali, meu irmão. E agora, exatamente agora, tem crentes, tem cristãos que eles estão morando em cabanas, porque devido à perseguição tiver que sair do seu local, da sua cidade, e ir para locais ermos, locais distantes, e montar cabana. Eles estão lá, sem estrutura nenhuma, e eles estão lá louvando, glorificando. Eu sigo páginas aqui no Instagram, Onipassion, Portas Abertas. Veja para você ver. Saia da sua bolha e olha quantos irmãos estão sofrendo de verdade, morrendo, sendo presos. Nós temos o sofrimento cotidiano da vida comum, não esses sofrimentos extremos que esses irmãos estão passando. Irmãos, vamos aproveitar a liberdade religiosa que nós temos aqui, vamos dar glória a Deus, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar os problemas com a cabeça erguida e com o poder de Deus, em nome de Jesus. Quem pode glorificar o Senhor? Veja os teus olhos aí agora, veja os teus olhos aí agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar primeiro pela saúde espiritual desse irmão e dessa irmã. Pai, dá saúde espiritual para ele, dá saúde espiritual para ela. Pai, eu quero orar pela saúde da alma dele, os pensamentos, as emoções, os desejos, os anseios, os sonhos. Eu quero orar para que esse irmão e essa irmã sejam saudáveis espiritualmente, mentalmente e emocionalmente falando. E agora, Pai, eu oro pela saúde do corpo dele, do corpo dela. Essas dores, inflamações, infecções, caroços, problemas nos joelhos, na coluna, problemas, Pai, diversos de saúde. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito. Sai agora em nome de Jesus. 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 E saia todo mal agora em nome de Jesus. Abre o entendimento do teu povo, Pai, para entender como funciona o mundo espiritual, para entender como funciona se relacionar com o Senhor. Abre o entendimento do teu povo, amadurece o teu povo, aumenta a fé do irmão e da irmã, em nome de Jesus. Amém.